Num ataque, o hacker ele sempre vai tentar descobrir o máximo possível de informações sobre o seu alvo. Não importa se é um alvo direcionado ou se são vários alvos dentro de uma empresa, de uma rede, enfim, tá? E uma ferramenta que tem sido muito utilizada é o Shodan. Shodan, esse site aqui que eu estou mostrando, ele é uma ferramenta de busca de dispositivos conectados diretamente à web. E aí, nesses dispositivos, nós temos, por exemplo, servidores FTP, servidor de e-mail, algum banco de dados, dispositivos de IoT, como roteadores, como TVs. Então, ele é uma ferramenta que ele vai fazer uma busca de qualquer dispositivo que esteja com um IP público. A gente sabe, por exemplo, que se você tem um roteador na sua casa, você recebe o IP lá do seu provedor e roteia a internet para dentro da sua casa. Você pode, no seu roteador, estabelecer um IP que vai ser visível na internet. Então, por exemplo, você pode ter lá uma câmera instalada na sua casa, né? E essa câmera recebe um IP do seu roteador e você pode fazer um serviço de atribuir a essa câmera um IP público. Então, essa câmera seria acessível pela internet, certo? O problema é que, assim, isso, além de precisar ser muito bem configurado, essa questão de disponibilizar dispositivos na web gera certas vulnerabilidades, porque muitas pessoas não conseguem ou não sabem configurar corretamente esses dispositivos. Então o Shodan ele é utilizado como uma ferramenta de análise, né, de entendimento, de busca de informações sobre dispositivos. Shodan é pago, porém você pode fazer uma conta gratuita, mais limitada. Então você tem um limite de buscas aí de dispositivos, tá? Mas você pode, se tiver interesse, assinar um plano aí anual, mensal. É um pouquinho salgado, né? Porque os planos são em dólares, mas fica aí a dica de, se você tiver interesse em estudar essa área de hacker ético, é uma dica bacana, tá? Então, estou aqui no Shodan, eu já fiz o meu cadastro. Numa conta gratuita você consegue fazer um pouquinho mais de pesquisas. Então eu vou fazer aqui, dentro do possível, as pesquisas que a gente pode, as buscas que a gente pode pesquisar no Shodan. Então o Shodan ele traz uma série aí de informações sobre os dispositivos, né? Então, por exemplo, ele tem um mapa aí que mostra os países com mais dispositivos conectados, né? Então, por exemplo, aqui onde está mais escuro são as quantidades maiores de dispositivos na web. Então, por exemplo, está aqui os Estados Unidos, né? A região da Ásia, aqui o Brasil, olha, tem uma boa quantidade de dispositivos. E tem plugins para o Firefox, para o Chrome. Mas aqui na barra de busca nós vamos usar os termos relacionados a aquilo que nós queremos procurar. Então, por exemplo, eu posso pesquisar na web dispositivos que estejam numa faixa, num país, por exemplo. Então, vou procurar country igual BR, Brasil. Tá lá. Então, veja. O que traz essa busca? Ele encontrou mais de 8 milhões de dispositivos que estão conectados à web, acessíveis por um IP. Okay? À esquerda ele traz alguns resultados. Então, por exemplo, as maiores cidades, né? São Paulo tem mais de 760 mil dispositivos. Depois Rio, Uberlândia, olha só, Belo Horizonte, 121 mil. Os maiores serviços, então vejam, a maioria dos dispositivos conectados à web são acessíveis por HTTP. Olha aqui que interessante, mais de 500 mil dispositivos são interfaces de web, interfaces web de modem. Ou seja, modems web que estão acessíveis via um IP público, né? Um IP disponível na internet. Organizações, né? Vivo, Algar, Claro,
Aqui um filtro dos maiores sistemas operacionais, então muitos sistemas Unix, MikroTik, né, de gestão de redes, produtos também, então olha só, Apache, OpenSSH. Então ele traz um breve resumo aqui de tudo que ele encontrou de dispositivo. O Shodan ele faz uma busca de tempos em tempos, então lógico, podemos ter hoje muito mais de que 8 milhões de dispositivos no Brasil, tá? Então, ele conta com uma comunidade que também reporta para ele dispositivos que são monitorados e que passam aí por uma análise. Então, você pode reportar ao Shodan aquilo que você encontrou. Olha que interessante, né? Ele vai trazer o IP do serviço, tá? Então, por exemplo, aqui a gente tem, né, um servidor da Claro, né, nesse IP. Aqui uma página de configuração de roteador, olha só, tá? Então se eu clicar aqui, vou abrir outra guia para não perder esse relatório. Se eu clicar aqui, pessoal, ele vai me dar mais ou menos a localização, ó, então tá lá no Rio de Janeiro, nessa região. Ele me dá o nome da organização, né? Então, uma empresa de telecom, as portas acessíveis desse serviço, desse equipamento, tá? E o que está rodando lá, ó, serviço HTTP, configurado nessa data aqui, provavelmente, né? Acessado nessa data, aliás, olha lá, um servidor de MikroTik. E aí tem mais, olha, tá? Então vejam, esse resumo que ele traz aqui são todas as informações que ele conseguiu capturar desse dispositivo conectado à web, tá? Deixa eu ver se eu consigo, vou baixar aqui. Baixar os resultados. Baixar como CSV. Ele te dá, tá vendo? Ó? Você tem que colocar créditos para conseguir baixar. Deixa eu ver, deu 8 milhões. Deixa eu baixar. Sem resultados, vamos ver se ele libera. Tem que comprar crédito, né? Tem que ter uma conta paga. Vamos fazer um outro filtro aqui. Dentro de Brasil, eu quero ver, por exemplo, tudo que tem a ver com dispositivos da TP-Link. Você sabe aí, é um dos dispositivos aí mais usados para roteamento de rede Wi-Fi. Olha lá, tá vendo? Dá uma olhada nesse aqui, ó. Tá? WR74ND é um modelo de roteador da TP-Link, tá? Então veja, pessoal, tudo acessível na web. Tá? Ó, Maringá, Xaraguá, vários países, várias cidades, na verdade, em que nós temos roteadores Wi-Fi, né, roteadores de rede, acessíveis na web. Olha só, dá uma olhada aqui, ó. 32 mil resultados encontrados. São Paulo é a maior, né, com mais resultados, mas dá uma olhada aqui, ó. Poços de Caldas, 433 dispositivos, né, da TP-Link conectados na web. Se eu clicar aqui, olha, lá, ele adicionou Poços de Caldas como cidade lá na busca, então você pode combinar outros termos. Você poderia pôr aqui, por exemplo, tirar o TP-Link e colocar um OS igual a Windows XP, né? Lógico, tem que tirar o TP-Link aqui. Então ele vai buscar na cidade de Poços de Caldas dispositivos que rodam sistema operacional Windows XP. Mas vamos deixar aqui, vamos ver Poços de Caldas. Então olha só, vários dispositivos aí da TP-Link acessíveis via com IP público, tá? Então aqui ele traz informações, né? Vamos pegar esse primeiro aqui, ó. Ele já te dá o IP, ó, 200, 216, tá? Ele te dá o servidor poçosnet.com.br, tá? Servidor Apache. Então vejam, esse IP aqui, esse IP público, tá?
é um IP relacionado ao provedor da Oi. Ele tem rodando um servidor Apache, tá? E tem um roteador da TP-Link rodando nesse IP público aqui, tá? Cadê a busca? Então, se você clicar aqui, nessa seta, dá uma olhada, ó. Ele te dá direto o login, ele te dá direto o site do IP, e como está público, né, nós temos aqui um dispositivo que pode ser acessado publicamente. Então, ele vai pedir um login, tá? Daqui para frente, pessoal, você poderia tentar várias coisas. Você poderia tentar aí um ataque de força bruta, né? Então, você poderia tentar aí, né, uma combinação de login e senha para tentar acessar o dispositivo. Você poderia fazer um scanner de portas, né? Uma varredura, enfim, tá? Lembrando, isso aqui o Shodan, ele é uma ferramenta de busca de dispositivos. O que você vai fazer com essa informação é por responsabilidade sua, tá? Então, lembrando, invasão de dispositivo informático é crime, ok? Lei Carolina Dickmann. Isso aqui, pessoal, é uma ferramenta utilizada para a questão do hacker ético. Então, você vai fazer um teste de penetração. Você foi contratado por um cliente para testar as vulnerabilidades da rede dele. Então, o Shodan é uma ferramenta bacana para você fazer essa análise de vulnerabilidades. Então, por exemplo, você descobriu que o teu cliente, a empresa que te contratou, tem lá um roteador acessível pela web. Tá? Então, você pode aí buscar, tentar achar o IP desse roteador e passar para o teu cliente. Olha, você tem um roteador que está acessível na web, ele está com uma senha fraca, tá? Enfim. Bom, continuando aqui, não dá para fazer muitas pesquisas, porque, como eu disse, eu tenho uma conta gratuita, então ele vai bloquear um pouquinho a gente. Vamos fazer uma busca de webcam. Tá? Dentro de Brasil, vamos ver se a gente acha alguma webcam. Dá uma olhada, tá? Então veja, ele achou a princípio 100 câmeras acessíveis pela um IP público, tá? Dá uma olhada nisso daqui, tá? É possível que o cara deixe a câmera dele aberta. Deixar carregando. Então, pessoal, tudo isso aqui são webcams, né? E câmeras IP ou webcams, enfim, acessíveis por um IP público, tá? Como eu disse, isso aqui, alguns links podem estar quebrados, né? Porque a atualização é feita de tempos em tempos, então, às vezes o usuário corrigiu a vulnerabilidade e tirou a câmera dele da web, ou enfim, mudou o IP, sei lá, tá? Então pode ser que o cara conseguiu aí corrigir essa falha. Mas de toda forma ele traz pra gente, ó, localização, o servidor, qual porta está sendo utilizada, né? Então aqui tá sendo, a câmera está sendo visível por uma conexão HTTP, tá? Olha só. Aqui provavelmente essas portas aqui elas já foram desativadas, tá? Ó, mais uma. Então, pessoal, ao mesmo tempo que isso aqui é utilizado ou deve ser utilizado como uma ferramenta de análise de vulnerabilidade, é muito perigoso você... É aquela história, né? Vamos ser éticos. Tem que usar isso aqui com sabedoria, tá? Você pode rotear, por exemplo, você pode fazer uma busca, por exemplo, num domínio. Então, teu cliente te passa ali qual é o endereço dele, o domínio que ele tem.
né? E aí você digita aqui o domínio. Por exemplo, você foi contratado por uma empresa e ela tem lá nome da empresa.com. Então, dentro desse endereço aqui, o que ele tem de servidor rodando? O que ele tem de serviços ou dispositivos públicos na web rodando, tá? Vamos tirar aqui o BR e vamos deixar só a webcam. Aí, ó. Dá uma olhada, tá? Bastante coisa no Brasil, tá? A maioria delas acessível por HTTP, lembrando que é uma conexão não criptografada, então totalmente vulnerável, tá? E aí nós vemos, né? Olha a quantidade de resultados aqui, tá? Então aqui eu poderia tentar um ataque, uma engenharia social, uma força bruta qualquer, e acessar essa câmera diretamente, tá?